Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, este é o Semanário Económico, muito bem-vindo. Esta edição vai destacar as perspectivas económicas de Moçambique num contexto realmente em que muito se fala de incertezas relativamente às perspectivas de crescimento da economia nas suas mais diferentes dimensões. É sobre isso mesmo que vamos dar alguma primazia neste programa. Digo mesmo que 2024 é um ano em que temos uma certeza. A certeza de que não temos certeza de absolutamente nada no que vai acontecer no que diz respeito à economia. E não é só uma realidade moçambicana, é mesmo uma situação regional, continental e, se quisermos até muito mais do que isso, é uma conjuntura internacional, uma conjuntura da economia global. Sobre isso, o nosso convidado para conosco se debruçar sobre este tema é Oldemiro Belchior. Boa noite, economista-chefe do Millennium BIM. Muito obrigado por vir aqui ao Semanário Económico e ajudarmos os telespectadores a perceberem em que contexto, em que águas é que se vai navegar neste 2024, se é que é possível dizer essa situação, descrever pelo menos essa situação. Mas vamos tentar fazer esse exercício. Oldemiro Belchior, este é um ano de incertezas. Sim, boa noite. Primeiro gostaria de saudar aqui os telespectadores da STV. Conforme disse muito bem, João Carlos, estamos num ano económico caracterizado por um clima de incerteza. Um clima de incerteza que deriva de ameaças globais que estão associadas, portanto, a crises geopolíticas que têm tido um impacto marcante nos mercados financeiros, na volatilidade dos preços das matérias-primas, sobretudo energéticas e alimentares, e isso tem diretamente refletido na variação dos preços, na inflação dos países em desenvolvimento, em mercados emergentes, como o caso de Moçambique, mas também a nível das economias avançadas. Portanto, é um ano em que se espera uma recuperação lenta da atividade económica em Moçambique e também no mundo. As previsões internacionais apontam que a economia mundial deverá crescer em torno de 3%, que é uma taxa inferior à média da última década, e Moçambique, portanto, prevê-se que o crescimento, portanto, esteja em níveis inferiores a 5%. Embora exista algum otimismo por parte de algumas entidades em apontar que o crescimento da economia moçambicana poderá estar acima de 5%. Muito bem, Oldemiro Belchior, já vamos aprofundar esses aspectos mais adiante no tema de fundo da presente edição, olhar por dimensões ou por níveis de análise relativamente ao contexto económico que nos espera neste 2024. Esse é o tema de fundo que reservamos para si mais adiante na presente edição do Semanário Económico. Para já, queria atrair a vossa atenção para os títulos da presente edição. Beneficiárias do primeiro ciclo do Bilaga Woman dizem-se preparadas para os desafios do mercado. Identificar quais são as potencialidades que as mulheres que estão nas diversas empresas têm. O bem-estar dessas pessoas que estão a fazer o trabalho. E energias renováveis alargam o acesso universal até 2030. Temos também a componente da EDM em relação à liderança no mercado, através da viabilização dos projetos. Estamos a falar de corredores verdes, projetos de transmissão de energia. Ainda falta maturidade na área de cibersegurança em Moçambique, alertam especialistas. Que o mais importante é que os decisores de topo
percebam que têm que investir nessa área. Você está com o Semanário Econômico. A International Financial Corporation, que é o braço do Banco Mundial de apoio ao setor privado, reuniu-se recentemente em Maputo, num encontro que reuniu essencialmente as lideranças africanas para refletirem sobre a estratégia futura da atuação desta corporação, não só em Moçambique, como também ao nível continental. Particularmente no que diz respeito a Moçambique, a AFC entendeu que é preciso criar maior proximidade com o mercado moçambicano, ajustando os seus instrumentos e produtos financeiros àquilo que são efetivamente as reais ou as particulares necessidades do nosso tecido empresarial, sobretudo as PMEs. Mas o AFC mostrou também que tem uma paixão, e a sua paixão é o financiamento às empresas do setor energético. O vice-presidente da AFC para a África, Sérgio Pimenta, que liderou esta missão ao nosso país e ao continente de uma forma geral, concedeu-nos uma entrevista na qual abordou precisamente as novas perspectivas do AFC com o mercado moçambicano e como é que esta instituição de financiamento ao setor privado, financiamento concessional ao setor privado, irá evoluir na sua atuação nos próximos tempos. Foi uma entrevista exclusiva concedida ao Econômico, a qual atraio para já a sua atenção. Face a este contexto de restrições do acesso ao financiamento, tendo em conta, sobretudo, a natureza do AFC, desde logo da família do Banco Mundial, créditos concessionais, que abordagens inovadoras estão a ser pensadas ou estão a ser colocadas no mercado para que, no contexto dessas restrições, haja oportunidades realmente dos projetos locais, as empresas locais terem acesso a um financiamento sustentável? Há várias áreas em que nós queremos fazer mais inovação aqui em Moçambique. A primeira é que hoje em dia existem instrumentos, particularmente com tudo que seja a economia digital, instrumentos que permitem ter acesso a um muito maior número de empresas, de pequenas e médias empresas, mesmo de muito pequenas empresas, que não têm acesso ao sistema bancário mais tradicional. E nós estamos exatamente a fazer isso. É um aspecto muito importante em que nós queremos continuar a apoiar o país com soluções mais inovadoras. Um outro aspecto que nós estamos também a ver é como é que transformamos cada vez mais o nosso apoio para estar enfocado sobre empresas locais. Não é? Quando nós, para isso, tivemos que nos adaptar, tivemos que mudar um pouco a nossa maneira de trabalhar e tivemos que reforçar as equipas locais. Nós sempre, quer dizer, já tivemos um escritório aqui em Moçambique há muitos anos, mas foi um escritório relativamente pequeno e nós decidimos, eu decidi há pouco tempo, de pôr aqui em Moçambique uma responsável com maior responsabilidade, com maior nível de delegação de termos de decisão, e vamos ter a partir do mês de abril, muito cerca agora, vamos ter uma colega chamada Meita Fani, que vai estar baseada aqui, que vai cobrir Moçambique e que vai permitir, estando presente, trabalhando com a nossa equipa local, de estar em maior contacto com empresas locais e proporcionar mais financiamentos, mais apoio a esse tipo de empresas. Esse é os métodos mais inovadores que nós queremos, estar mais cerca dos nossos clientes, mais cerca das empresas locais. E depois também queremos ver como é que fazemos mais conexões entre diferentes setores. Nós apoiamos, como eu dizia, a infraestrutura, mas ver como é que a infraestrutura pode ter um impacto direto sobre as pequenas e médias empresas. Também trabalhamos muito com as empresas do setor financeiro, queremos fazer mais através delas, mas também fazemos muitos investimentos diretos em empresas do setor produtivo, que seja a agricultura, que seja o turismo, que seja a distribuição, que seja, há vários setores em que nós queremos fazer mais. Mencionou como um dos setores com forte potencial em Moçambique, é o setor energético. Recordo-me que
houve um entendimento com a HCB nos termos dos projetos de expansão da própria HCB. Esse entendimento é para avançar. A hidroelétrica, estou-me a referir à hidroelétrica de Cabra Bassa. Sim. Nós, como sabe, o AFC teve um papel aqui em Moçambique de apoiar muito o desenvolvimento deste setor. E este setor vem através de um certo número de projetos que fizemos, hidráulicos, fizemos também a central térmica de Tamane, fizemos financiamento, é isso que eu quero dizer, financiamento para esse tipo de empresa, e nós estamos a ver como é que podemos aumentar a nossa presença nesse setor. Um dos aspectos que nos interessa bastante é também o aspecto da transmissão. A lei moçambicana hoje em dia permite ao setor privado de participar na transmissão elétrica, e isso é um dos eixos que eu acho com grande potencial para o continente africano, e gostaríamos de poder apoiar este setor. E quanto mais se vê também o desenvolvimento de projetos regionais de distribuição de eletricidade, em que se permite utilizar a capacidade de um país para apoiar os países vizinhos, e Moçambique tem uma capacidade muito forte nesse aspecto. Nós gostaríamos de apoiar esse tipo de operações. E na sua opinião, quais é que são os principais desafios da economia de Moçambique? Ora, os principais desafios da economia de Moçambique, eu acho que hoje em dia, o primeiro que tem que se ver é que Moçambique, como nós todos através do mundo, nós estamos num mundo com um grande nível de incertidão sobre como é que o mundo geopolítico está a evoluir, não é? E tivemos infelizmente há pouco tempo uma grande pandemia, que teve um grande impacto sobre as economias mundiais e a economia moçambicana também. Eu acho que todos esses fatores externos são fatores que têm que se tomar em conta quando se faz uma estratégia de desenvolvimento de Moçambique. Moçambique também é um dos países no mundo que está mais afetado pelas mudanças climáticas, e nós vimos, infelizmente, o número de ciclones que houve nos últimos 6 anos. É muito triste de ver o impacto que este tudo tem no país. Estes fatores são fatores que existem, que é preciso tomar em conta quando se faz uma estratégia de desenvolvimento de um país. Agora, eu acho que quando se olha mais nos fatores que Moçambique pode controlar mais facilmente, digamos, um dos aspectos que é importante, eu acho que é continuar o desenvolvimento das infraestruturas. Eu penso que há um desenvolvimento do setor energético, como eu já estava a falar, que é real e que tem muito impacto e que está em muito boa direção, mas tem que se ver não só os aspectos de infraestrutura de elétrica, mas também de transportes, digital, infraestrutura digital. Eu acho que há aí oportunidades de fazer um número de passos para a frente que são importantes. Eu acho que o outro desafio que eu também mencionaria para Moçambique é que tem uma economia que tem que se diversificar mais, e acho que há oportunidades de diversificar, porque o potencial de Moçambique tem várias dimensões, não é só a questão energética, também tem o setor agrícola, que é um setor importante, tem o setor do turismo, que é um setor importante, tem a capacidade dos serviços, etc. Há vários setores que se poderiam desenvolver mais, e uma economia mais diversificada traria mais crescimento para a economia, mais benefícios para a população local e mais empregos, que é o que é mais necessário. Neste momento, olhando para aquilo que é o portfólio do AFC em Moçambique, quais é que considera que são os grandes projetos do qual, de fato, o AFC se orgulha de ter contribuído, que estão em implementação em Moçambique? Eu confesso que tenho muito orgulho no trabalho que as equipas aqui fizeram. Eu acho que em Moçambique conseguimos fazer um número de projetos muito importantes e muito interessantes, vários projetos, fizemos um projeto, por exemplo, no setor agrícola, em que ajudámos a desenvolver não só a produção de abacates, mas também de lixis. Voltando ao setor energético, sem querer secundarizar os outros setores, mesmo porque se referiu da necessidade da diversificação da economia moçambicana, de que forma específica é que o AFC está a apoiar o desenvolvimento do setor energético em Moçambique? Nós, hoje em dia, na nossa carteira, já temos o financiamento de cerca de 60% dos projetos do setor privado energéticos em Moçambique. Agora, a sua pergunta é o que é que vamos fazer a mais? Vamos continuar. Há outros projetos de mais centrais hidroelétricas ou de energias renováveis que nós podemos apoiar, gostaríamos de fazer isso. E eu estava a mencionar este aspecto da transmissão, porque é um dos aspectos. Quando se olha o desenvolvimento da África, Moçambique não é uma exceção,
comparado com outros continentes, vê-se que o papel do setor privado no setor da transmissão elétrica ainda continua relativamente tímido. Em outras regiões, países tiveram mais abertura desse setor ao setor privado. Ora, quando se vê as necessidades de investimentos que são muito grandes nesse setor, o setor público já não tem capacidade de estar a pagar esses investimentos todos. E o setor privado está pronto a fazer esse tipo de investimentos. E nós gostaríamos de desenvolver isto aqui em Moçambique, e fez parte dos temas que foram discutidos esta semana enquanto eu estive cá, e eu acho que é uma das grandes oportunidades que haverá. O que é que, mesmo para concluir, o que é que vai mudar? O que será esta nova fase da presença do AFC no mercado moçambicano? Em termos de inovações, novas abordagens ou até produtos financeiros mais ajustados às condições locais? Eu acho que o que vai mudar é que nós vamos estar mais cerca das empresas moçambicanas. E isso vai nos permitir perceber melhor as necessidades, as oportunidades, os desafios, os aspectos do trabalho deles, não é? E isso vai nos permitir desenvolver produtos novos, mais adaptados ao que eles querem. Eu tive o grande prazer de trazer aqui a Maputo toda a minha equipa de liderança da África durante uma semana. Nós reunimos aqui cerca de 150 pessoas e falámos exatamente do caso Moçambique, o que é que está a acontecer aqui, como é que nós podemos aprender o que está a acontecer aqui para fazer em outros países africanos. E nós também temos outras ideias do que fizemos em outros países do continente, como é que podemos fazer as ideias aqui. É isso que eu quero mudar, é isso que nós vamos mudar, vamos fazer mais, vamos fazer melhor e vamos apoiar mais a criação de emprego aqui em Moçambique. Sérgio Pimenta, muito obrigado por esta oportunidade de interação. Nós cá estaremos para seguir, entretanto, aquilo que o AFC for fazendo no mercado moçambicano e os resultados que essa interação poderá gerar. Muitíssimo obrigado. Muito bem, ficamos por aqui relativamente ao destaque desta semana e até já. Assistimos hoje à entrega de um sistema de abastecimento de água, assim como saneamento, portanto, que é o conjunto de balneários que foi entregue à escola primária de Pande, que, portanto, congrega aproximadamente 1000 estudantes. Para nós é um grande marco, porque enquadra-se exatamente nos esforços de melhoria contínua das condições de vida das comunidades. E esta entrega que aconteceu na escola primária de Pande é um marco disso, dentro da componente estratégica, tanto acesso à água e saneamento. O aviário está em produção, cerca de 40 favos por dia, iniciou a funcionar há cerca de 2, 3 meses, e isto também está dentro dos acordos de desenvolvimento local, na componente de desenvolvimento econômico, que estamos a fazer com o parceiro GIZ. Portanto, é com muita alegria que nós podemos assistir, isto que era um sonho há 3 anos atrás, mas hoje a tornar-se uma realidade, a ver as comunidades organizadas e elas próprias a começarem a tomar conta dos seus destinos na área do desenvolvimento econômico. Então nós temos que nos apropriar da nossa cooperativa e do nosso aviário. Isto é, temos que saber agradecer o apoio, mas depois crescer para andarmos com os nossos próprios pés. Levamos a cabo iniciativas de empreendedorismo com a formação destes 500 jovens que passaram 150 a mentoria e observação e assim como também ao aconselhamento, e estes por sua vez assistimos hoje à entrega de alguns cheques que faz parte do grupo dos 150 jovens com maior distinção ao longo da formação e com projetos que se julgaram em condições de receber algum apoio. Ver esse prêmio da Sasol foi de verdade de muita emoção. Finalmente irei atender às dificuldades da minha comunidade. Agradeço bastante a Sasol por ter me fornecido esse valor monetário e vou continuar a comprar mais gado, fornecer minha comunidade. Ao nível destas 37 comunidades, este pilar de água e saneamento dita que ao fim do programa, que deve acontecer até finais do próximo ano, início do ano de 2025, porque os ADLs vão até junho de 2025, estas comunidades estejam no máximo a 30 minutos de acesso à água, ida e volta.
E é exatamente olhando para este pilar que hoje estamos a fazer a entrega de mais um sistema, dentre vários que já fizemos entrega. De junho para cá, do grupo de lotes de sistemas já entregues, este é mais um que vem a crescer a esta meta dos vários sistemas que nós temos que colocar à disposição dessas comunidades. A cibersegurança configura atualmente uma das maiores preocupações para as instituições, empresas e indivíduos, na medida em que, a par das vantagens que os progressos tecnológicos proporcionam, a verdade é que, ao mesmo tempo, ficam disponíveis janelas de oportunidades criminosas que representam exatamente um grande perigo para a segurança e estabilidade das organizações e das instituições e até, como me referi, dos próprios indivíduos. Nesse sentido, em Moçambique, um mercado emergente e com muitos baixos níveis de desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas e digitalização da própria economia, a cibersegurança apresenta-se como um tema relativamente incipiente, ou seja, ainda persiste uma certa falta de maturidade nesta matéria por parte dos agentes econômicos. Esta é uma opinião que os especialistas ouvidos pelo Econômico disseram recentemente relativamente ao estágio da percepção do mercado relativamente à cibersegurança. Moçambique desafia-se com a escassez de profissionais qualificados em segurança cibernética. Infraestrutura de internet precária limita a capacidade de resposta a incidentes e investimento em segurança cibernética ainda aquém do necessário. O diretor da Bravantic Moçambique, Eduardo Vicente, diz que os gestores precisam conhecer a área do negócio onde atuam e o valor da informação onde estão envolvidos. A segurança cibernética é um problema a nível mundial e estamos todos expostos a isso. Aqui o mais importante é que os decisores de topo percebam que têm que investir nessa área, não só a nível de tecnologia, porque a cibersegurança são pessoas, formação das pessoas e processos a nível da empresa, para diminuir ou mitigar os impactos negativos que possa ter num ataque ou num incidente. Eduardo Vicente igualmente aponta que os desafios que as pequenas, médias e grandes empresas enfrentam no tópico de cibersegurança estão relacionados à formação e, para ele, não há como garantir a segurança enquanto a empresa não investir nas pessoas. E aponta uma saída realçando que as administrações devem ser ousadas. É o investimento na área da formação, na transformação das empresas. Podemos ter a melhor tecnologia do mundo, mas se a nossa equipa, se os nossos colaboradores não tiverem a formação a nível de processos de segurança, pouco podemos fazer contra esse tipo. Portanto, tem que haver um mindset muito forte a nível das direções, a nível das administrações, para cuidar da informação das empresas, não é? para com a responsabilidade das empresas, nomeadamente. Mais ainda, é preciso investir na tecnologia. Assim, Vicente nota que ainda que de forma tímida as empresas estão a acordar para a necessidade de levar a cibersegurança a sério. Muitas empresas já começam a ter na agenda a cibersegurança, que não é um problema de TI, não é um problema da área de TI, é um problema de administração, é um problema dos gestores de topo. E é esse layer que tem cada vez mais transmitir para toda a empresa os processos, as alterações e investir, obviamente, em tecnologia. A Bravantic é uma empresa tecnológica de inovadoras soluções de IT, especialistas em cibersegurança e transformação digital. Dados divulgados em setembro último pelo Instituto Nacional de Tecnologias de Informação revelam que Moçambique enfrenta uma ameaça crescente de cibercriminalidade, com uma média de 1,5 milhão de ataques cibernéticos por mês.
Dados da Procuradoria-Geral da República apontam que a fraude eletrónica é o crime mais prevalente, com um total de 164 casos, seguida de burla informática e nas comunicações, com 90 casos, incluindo o furto de dados, com 65 casos. Entretanto, o governador do Banco de Moçambique já alertou que o risco cibernético é globalmente reconhecido como uma das ameaças de topo aos mercados financeiros, cujos incidentes cibernéticos tendem a crescer em frequência e sofisticação, impondo desafios acrescidos às instituições financeiras, aos reguladores e supervisores e aos mercados, incluindo a Bolsa de Valores. Rogério Zandamela, falando no quadro de regulação e supervisão de segurança cibernética no sistema financeiro, referiu que os recentes eventos cibernéticos e a falta de consciência coletiva apurada sobre o que esta ameaça representa acentuaram as fragilidades existentes para a enfrentar, pelo que uma maior consciencialização sobre a natureza dos riscos cibernéticos, as suas fontes, implicações e formas de mitigação é o primeiro passo para a proteção das instituições e pessoas contra esses eventos. A Elétrica Pública Nacional, EDM, deseja ver as fontes de energias renováveis cada vez mais preponderantes no alcance da meta de acesso universal até 2030 e também aspectos que têm a ver com a própria segurança energética do país de uma forma geral. A Eletricidade de Moçambique tem na sua estratégia o objetivo de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e promover um sistema de energia mais sustentável e acessível através de apostas precisamente no setor das renováveis. Estima-se que Moçambique atingiu uma capacidade total instalada de 2,799 megawatts no final de 2022, dos quais 78% correspondem à energia hidroelétrica, 16% a gás, 4% a óleo combustível pesado e 2% a solar. A energia hidroelétrica é a fonte de eletricidade dominante com 2,189 megawatts, 78% da matriz energética total, seguida de 442 megawatts de gás em 16%, 108 megawatts de óleo combustível pesado em 4% e 60 megawatts de energia solar em 2% em 2022. As projeções para 2030 do Plano Quinquenal do Governo mostram um aumento esperado da capacidade total instalada para 6,320 megawatts. A Eletricidade de Moçambique assume-se como um ator-chave no processo de transição energética. Para a diretora das energias renováveis, Olga Madeira, apostar nas fontes de energias renováveis e amigas do ambiente significa contribuir uma maior segurança energética, alternativas económicas e ambientalmente sustentáveis, que também resultam na redução de emissões de gases com efeito estufa. Olga Madeira aponta várias oportunidades que derivam do uso de energias renováveis, desde a diversificação da matriz energética e que a incorporação de fontes renováveis diversifica as fontes de energia da empresa, reduzindo a dependência de fontes não renováveis. Refere que não somente a diversificação da matriz energética, como também a sustentabilidade ambiental é uma oportunidade. As energias renováveis criam oportunidades de emprego, podem fomentar o desenvolvimento do país, também pode-se trazer algum foco em termos de tecnologias, em termos de tecnologias de energias renováveis, estamos a falar de fábricas ou instalações dentro do país. Também podemos olhar um bocadinho na componente de capacitação. A diretora acrescentou que as energias renováveis contribuem igualmente para o desenvolvimento econômico. Temos também a componente da EDM em relação à liderança no mercado, através da viabilização dos projetos. Estamos a falar de corredores verdes, projetos de transmissão de energia, que são os corredores verdes que vão permitir uma maior evacuação da potência gerada nas centrais de energias renováveis para a rede elétrica nacional, e também vai poder trazer a componente de armazenamento de energia. Daí que para a Eletricidade de Moçambique as energias renováveis representam uma oportunidade de promover um sistema energético mais sustentável, confiável e acessível para os moçambicanos, ao mesmo tempo
que contribui para o desenvolvimento socioeconômico do país. A Ernst & Young Moçambique e o projeto New Faces, New Voices mantêm o compromisso de continuarem a colaborar para acelerar a igualdade de género e o empoderamento econômico das mulheres empreendedoras e profissionais de Moçambique. O posicionamento foi reforçado recentemente a quando do encerramento do primeiro ciclo do programa Be Like a Woman. Não é o fim da iniciativa Be Like a Woman, apenas o encerramento da primeira etapa, envolvendo quase 40 mulheres, entre líderes de equipas e agentes económicas. O diretor da Ernst & Young aprecia positivamente o programa, frisa que os resultados são concretos. É esperado que essas mulheres possam, elas próprias, a partir daqui, também ter mais ferramentas que as passem para o mercado. Entendemos que é uma iniciativa que produz efeitos diretos, imediatos, duradouros e que se podem replicar de futuro. Sempre no caminho, exatamente, de melhorar a vida profissional deste conjunto de mulheres, com isso melhorar logo diretamente o mundo dos negócios. No mundo de negócios criado por homens, existem barreiras socioculturais até o topo. O número de integração da mulher é mais lento do que o desejável, afirma Paulo Reis, reconhecendo que há avanços. Contudo, diz que é preciso fazer mais. O contributo vai no sentido de acelerar essa integração, porque, como lhe digo, e terminando um pouco aqui o raciocínio, os quadros intermédios têm um bom número, as organizações recrutam um número, quando falo num bom número, falo em paridade mesmo. Há políticas que impedem diferenciação salarial, mas quando se trata de chegar ao topo, ainda há barreiras. As beneficiárias do programa afirmam que estão mais preparadas para o progresso nas suas carreiras profissionais, bem como na inserção no ambiente de negócios. Tiveram temas como liderança, digitalização, negociação e bem-estar e propósito. Eu nunca pensei que isso num ambiente de trabalho fosse um tema importante, porque para mim eu pensava só que é performance, atingir resultados, mas o bem-estar dessas pessoas que estão a fazer o trabalho é muito importante. E qual é o propósito de cada uma das pessoas que compõem a equipe? Porém, lamentam a tendência de, nas empresas, por exemplo, em lugares de gestão, privilegiar-se mais os homens e avançam propostas de melhorias. Identificar quais são as potencialidades que as mulheres que estão nas diversas empresas têm, fortificar essas capacidades, dar-lhes a oportunidade de poderem alcançar aqueles cargos. Logicamente que a empresa tem a possibilidade de poder fazer uma avaliação, não é? Aquelas que estiverem a apresentar resultados satisfatórios mantêm-se, aquelas que não necessariamente poderão ter a oportunidade de ocupar outros cargos ou talvez passarem por uma reciclagem. Se vamos oferecer, por exemplo, uma capacitação, temos que ver essa capacitação, se serve para homem, não vai servir do mesmo jeito para a mulher. Então, temos que criar mecanismos para que aquela mesma capacitação esteja virada tanto para o homem como para a mulher. Então, acho que é mais nesse sentido. Temos que ver que existem, sim, diferenças entre homens e mulheres e que essas diferenças não podem ser deixadas de lado. Em Moçambique, segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, 80% dos agregados familiares são chefiados por mulheres, que geralmente estão em desvantagens em termos de acesso a recursos para a produção e são vulneráveis a efeitos econômicos adversos. Cerca de 3,8% das mulheres estão nas atividades informais, 2,2% frequentam o ensino superior e 3,6% das mulheres estão empregadas no setor doméstico. Esta foi a nossa resenha informativa.
Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Você está com o Semanário Econômico. Então, estamos já no nosso tema de fundo. É aqui que analisamos em profundidade os temas essenciais que trazemos para cada edição. Como teve oportunidade de se aperceber, hoje vamos analisar a conjuntura econômica de curto e médio prazo, basicamente, da economia de Moçambique, mas, obviamente, estabelecendo as devidas relações com aquilo que é o contexto internacional da economia, na tentativa de esboçar um quadro que permita às empresas perceberem em que contexto navegam na consecução dos seus negócios neste indiferente ou indeciso 2024. Valdemiro Balcheiro, dizíamos quando começamos na abertura, no enquadramento do tema, que realmente a principal característica que trazemos para 2024 do ponto de vista de economia são as incertezas. Ok, no meio dessas incertezas todas, quando nós analisamos variáveis como PIB, inflação, taxas de câmbio, taxas de juro, qual é o quadro com que ficamos? Bem, nós quando analisamos o cenário econômico e financeiro para 2024, nós temos que considerar duas opções. Temos um cenário baseado em pressupostos otimistas e temos outro cenário baseado em pressupostos menos otimistas, que estão mais próximos da realidade que enfrentaremos ao longo do ano. Digamos, no cenário base, nós diríamos que o Produto Interno Bruto de Moçambique deverá continuar a crescer a ritmo moderado, tendo em conta a contribuição dos megaprojetos, não só da indústria extrativa, que tem sido o principal impulsionador da recuperação ao longo dos últimos anos, sobretudo pós-pandemia, mas também temos outros setores emergentes que também estão a exibir um maior dinamismo em termos de atividade, como é o caso do setor mineiro, produção não somente do carvão, mas também de outros recursos minerais, o setor das energias, infraestruturas e também se observa uma dinâmica, portanto, mais significativa no setor de transportes e comunicações. Bom, olhando todos os aspectos que norteiam, portanto, o contexto econômico baseado, portanto, numa estabilização do mercado cambial e de uma inflação baixa e controlada que tem permitido o Banco de Moçambique aliviar as taxas de juros de referência no mercado interbancário, e já sinalizou no passado Comitê de Política Monetária um corte de 75 pontos base nas taxas overnight, na taxa de política monetária, o que deverá estimular a retoma do consumo privado. O investimento ainda continuará reduzido. Não é expectável que nós tenhamos uma dinâmica significativa do investimento, mesmo que as taxas de juros estejam a abrandar. O consumo pode ou não sustentar uma recuperação econômica? Pode sim, claramente. Se formos olhar a equação do Produto Interno Bruto, portanto, o crescimento é sustentado por diferentes variáveis. Uma delas é o consumo privado e o consumo público. E temos a formação bruta de capital físico, portanto, fixo, onde está o investimento privado das empresas e também o contributo das exportações
dos grandes projetos. Portanto, o consumo privado, obviamente, pode ser um estímulo para sustentar o crescimento, portanto, sobretudo num período em que se assiste, portanto, a uma relativa estabilidade do metical face ao dólar, o que tem contribuído para uma menor pressão inflacionária. Essa estabilidade do metical é sustentável? A curto prazo é sustentável. O que nós assistimos assistimos um mercado em equilíbrio, ou seja, temos uma oferta que neste momento satisfaz a procura existente e isso de facto tem ajudado para que a taxa de câmbio esteja Essas medidas são paliativas ou são efetivamente estruturantes? Estou preocupado com questões de sustentabilidade para que a uma dada altura dos acontecimentos no futuro não podemos revalar numa escalada cambial. Eu não acredito que a gente possa ter, portanto, uma escalada cambial no futuro. Se nós olharmos para aquilo que é o estoque de reservas internacionais que Moçambique dispõe, portanto, estão acima de 3,5 mil milhões de dólares, que atualmente cobrem mais de 4 meses de importação de bens e serviços, excluindo grandes projetos, essas reservas cambiais serviriam de um amortecedor para atenuar eventuais choques que podem resultar de uma pressão cambial se os investimentos dos grandes projetos demandarem por importações de bens de capital. Portanto, o que pode impulsionar uma eventual depreciação do metical face ao dólar é a retoma do investimento da Total. Portanto, se confirmar-se que o projeto Moçambique LNG, operado pela Total, vai efetivamente reiniciar as suas atividades, então, nesse período, poderemos assistir a uma maior procura de divisas para importação de bens de capital que serão necessários assegurar durante toda a cadeia de abastecimento do projeto. Quais são as diretrizes que sustentam o plano de recuperação econômica? Moçambique entrou nesta dinâmica desde o anúncio e a consequente implementação do pacote de medidas de aceleração econômica, o PAI. Neste momento, quais são os elementos que sustentam esse plano, tendo em conta os desafios enfrentados pelo setor privado nacional? Bem, eu creio que o plano de recuperação econômica assentam em 3 pilares. O primeiro pilar está relacionado com a diversificação da economia. Portanto, nós temos que resolver, portanto, como renovar, transformar a estrutura produtiva para torná-la mais diversificada, eficiente, competitiva e sustentável. E que explore e desenvolve mais a capacidade industrial do país. E, portanto, como sabemos, já discutimos há décadas que a agricultura e a indústria são a base de desenvolvimento, mas estrategicamente não são os setores que têm sido muito priorizados nos últimos tempos, quer investimento, quer em financiamento. Isso é uma realidade. Por isso, Moçambique ainda tem uma estrutura produtiva bastante concentrada em setores da indústria extrativa. Portanto, o que, de certa forma, ajuda para um crescimento mais rápido, mas em termos de desenvolvimento é mais lento, porque crescimento econômico não é desenvolvimento econômico. E o segundo pilar tem a ver com uma modernização da nossa indústria. Portanto, nós devemos apostar na reorganização das cadeias logísticas e de abastecimento, investir mais na inovação tecnológica para tornar a nossa indústria mais eficiente e competitiva, de modo a que ela tenha capacidade de produzir bens essenciais de capital, como equipamentos, máquinas e seus acessórios, e reduzir a dependência do exterior e assim também mitigarmos a maior necessidade de importar e passarmos a exportar mais. Portanto, a industrialização deve ser uma das apostas que a economia de futuro em Moçambique deve focar. E o terceiro... O modelo de industrialização, na verdade, não é? Porque a Revolução Industrial já aconteceu há bastante tempo. Hoje temos outros elementos, tecnologia, digitalização, etc. É importante perceber qual é o modelo de industrialização e que tipo de indústria é que realmente Moçambique pode desenvolver e tornar-se competitivo e eficiente. Mas isso é preciso resolver primeiro os constrangimentos estruturais marcantes, porque, como disse bem, nós temos
Nós sabemos que a industrialização é o caminho a seguir. De facto, olhando também as experiências internacionais de outros países, portanto, cresceram em níveis mais sustentáveis, rápidos e conseguiram diversificar de forma bem sucedida as suas bases produtivas, tiveram que investir em meios tecnológicos avançados para tornar as suas indústrias e todos os clusters associados mais eficientes e produtivos, uma forte aposta na qualificação da mão de obra local. Portanto, o capital humano também é um dos aspectos que limita um desenvolvimento mais sustentado das indústrias, portanto, o acesso às matérias-primas e também o apoio ao acesso aos mercados de abastecimento, de consumo e também distribuição e, naturalmente, a disponibilização de recursos financeiros que são fundamentais para assegurar o investimento dessas atividades produtivas durante todo o ciclo de vida dos projetos. Já fizemos referência aqui a este crescimento a duas velocidades, portanto temos uma economia que, se excluirmos o setor extrativo, é uma realidade do ponto de vista das suas taxas de crescimento. A questão que lhes coloco em concreto é que, se excluímos a indústria de petróleo e gás, que outros setores poderão impulsionar o crescimento da economia nos próximos anos? E, ligado a isso, a questão do financiamento às cadeias de valor dos setores em torno do ecossistema dos megaprojetos. Sim, nós temos uma economia esquizofrénica, eu assim diria. Portanto, a economia moçambicana é esquizofrénica. Esquizofrénica, eu quero dizer que é uma economia, portanto, que enfrenta há vários anos diferentes choques, sejam eles endógenos e exógenos. E depende a forma como a nossa economia lida com esses choques. O que Moçambique deve fazer de momento e para o futuro é olhar com alguma priorização nos investimentos ligados ao desenvolvimento das infraestruturas de mobilidade. Por quê? Para eu poder ter uma agricultura mais desenvolvida, uma indústria moderna, eu preciso ter uma rede de infraestruturas de qualidade que possa servir aos projetos agrícolas e industriais de forma eficiente e sustentável e criar, portanto, oportunidades de negócio para toda a cadeia de valor que está envolvida nesses projetos. A competitividade da nossa economia passa exatamente pelo desenvolvimento das infraestruturas. Exatamente, obviamente, se Moçambique quer competir nos mercados globais, obviamente tem que ter uma rede de infraestruturas eficiente e de qualidade, de forma, de facto, a assegurar o abastecimento de bens e serviços a outros mercados, como é o caso do mercado do Interland, através do corredor de desenvolvimento da Beira. Os custos de implantação de infraestruturas são bastante altos, as condições de financiamento estão bastante apertadas nesta altura. Como é que se financiaria um plano de infraestruturas que pudesse realmente dar uma outra dinâmica à economia, tornando-a mais competitiva? O financiamento de infraestruturas é no modelo de Project Finance, não é um crédito convencional que se negocia com um banco comercial. Portanto, é preciso montar um Project Finance que envolve uma sindicação de bancos e com condições específicas de financiamento, assente na capacidade de geração de cash flows futuros para servir a dívida financeira de forma sustentável. Admitindo que o Estado moçambicano... As parcerias público-privadas podem ser... Pode ser uma via, as parcerias público-privadas, uma vez que o Estado, dada a insustentabilidade da dívida pública, portanto, tem uma capacidade limitada de autofinanciamento, pode recorrer a parcerias estratégicas com operadores privados para empreender um projeto de infraestruturas, portanto, e isso foi feito no passado de forma bem sucedida, portanto, e pode continuar a ser feito no futuro. Mas isto envolve, obviamente, uma capacidade também dos privados a aportar capital para esses investimentos de capital intensivo.
E como sabe, João Carlos, um dos problemas estruturais que a nossa economia enfrenta é a descapitalização das empresas. A esmagadora maioria das empresas do setor privado não tem capital próprio disponível para financiar os seus investimentos. E muitas das vezes essas parcerias público-privadas não chegam a ocorrer de forma desejada, porque, portanto, não existe capital, uma estrutura de capital suficiente para, portanto, financiar os investimentos que são necessários para desenvolver essas infraestruturas. Nesta questão de financiamento ao setor privado, foi anunciada no ano passado uma medida que em princípio, deveria contribuir para minimizar as dificuldades do acesso ao financiamento. Falo do Fundo de Garantia Mutuária, criado precisamente pelo governo para, enfim, aliviar as dificuldades de financiamento, de acesso ao financiamento às empresas. Será que este Fundo de Garantia Mutuária resolverá os constrangimentos do acesso ao financiamento por parte das pequenas e médias empresas em particular? Acredito que sim, tendo em conta que este Fundo de Garantia Mutuária que o governo criou com uma dotação financeira acima de 100 milhões de dólares, que vai servir de um instrumento de colateralização das operações de crédito financiadas pelos bancos comerciais. Mas o Fundo de Garantia Mutuária, se atuar numa vertente de financiar dívida privada e também financiar capital próprio das empresas, eu acredito que esta solução de financiamento pode ser muito bem aderida no mercado. Porque, veja, João Carlos, o problema não é financiar dívida. Se for observar o balanço dos bancos, nas contas que os bancos reportam, vai verificar que o rácio de transformação dos depósitos em crédito está em níveis reduzidos. Portanto, nós estamos com um rácio médio abaixo de 50%. Significa que os bancos têm liquidez suficiente para financiar as necessidades da economia, de curto, médio e longo prazo. O problema não é falta de liquidez. Essa liquidez existe, mas o que falta é capital próprio para as empresas. Agora, se este fundo de garantia servir não somente de colateral, não é, das operações de crédito, ou seja, parte da exposição de crédito que é tomada por um banco é colateralizada por este fundo de garantia mutuária e assim mitigar o efeito da taxa de juros, é um caminho viável. Mas depois temos uma limitação. Quando o banco for avaliar uma operação de financiamento para fins de investimento, principalmente, onde se exige uma comparticipação do mutuário no financiamento do projeto, as nossas empresas não têm capital próprio, portanto não tem equity. Portanto, esse déficit equity é que tem que ser coberto, em parte, por quê? E não está a ver o Fundo de Garantia Mutuária a cobrir esse déficit do equity, essa questão, essa limitação quase que estruturante das nossas PMEs em matérias de capital próprio? Eu vejo isso uma limitação. Eu vejo isso uma limitação se o Fundo de Garantia Mutuária não considerar a cobertura da componente de equity e também não assumir uma dotação para cobrir custos da assistência técnica, sobretudo das micro, pequenas e médias empresas, dificilmente nós teremos uma oferta de financiamento ajustada à procura. Logo o impacto esperado. Aldemiro Belchior, o nosso fundo de tempo esgotou-se. Resta-me nesta altura apenas agradecer-lhe por partilhar estas informações, estas análises, certamente poderão ajudar aos nossos agentes econômicos, todos nós, na verdade, a termos decisões um pouco mais acertadas relativamente a toda a envolvente económica que nos rodeia nesta altura. Boa noite para si e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite. Foi assim que fizemos este segmento do programa Tema de Fundo. Hoje analisamos a conjuntura económica, fundamentalmente nas dimensões de curto e médio prazo, relativamente àquilo que efetivamente nos espera do ponto de vista da economia e, como deve ter-se apercebido, a incerteza
é um elemento persistente do ponto de vista econômico neste 2024. Uma informação útil nesta altura, já sabe que os temas, as discussões que promovemos aqui no Semanário Econômico podem ser continuadas, ou seja, podem ser prosseguidas entre nós e vocês desse lado. Por isso mesmo estamos disponíveis na nossa plataforma através do Econômico. Pode nos alcançar no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e demais redes sociais, como inclusive no YouTube, onde pode aceder ao nosso canal e ter acesso a estas informações. Ainda mais, através da STV Play estão lá disponíveis os conteúdos e a partir deles pode recuperar alguns aspectos que eventualmente não tenha retido precisamente na altura da sua veiculação, e pode nos interpelar, levantando questões, deixando ficar a sua opinião, sugerindo inclusive. Por isso mesmo que vamos procurar manter este dinamismo na nossa interação, para que até ao próximo programa continuemos aqui a usufruir da troca de informações, ideias e conhecimento. Estamos na porta de saída, deixo-lhe ficar entretanto com as incidências desta edição do Semanário Econômico. Da minha parte é tudo, já sabe, e anote, voltarei terça-feira quando forem 22 horas pontualmente na STV Notícias para mais um Semanário Econômico. Boa noite e sucesso! Mulheres empreendedoras capacitadas pela Bilaca Women, preparadas para o mercado. E temos que ver que existem sim diferenças entre homens e mulheres e que essas diferenças não podem ser deixadas de lado. E energias renováveis fortificam o acesso universal até 2030. São os corredores verdes que vão permitir uma maior evacuação da potência gerada nas centrais de energias renováveis para a rede elétrica nacional. Segundo especialistas, ainda falta maturidade na área de cibersegurança no país. A cibersegurança são pessoas, formação das pessoas e processos a nível da empresa para diminuir ou mitigar os impactos negativos que possa ter num ataque ou num incidente. Que abordagens inovadoras estão a ser pensadas? Hoje em dia existem instrumentos, particularmente com tudo seja a economia digital, instrumentos que permitem ter acesso a um muito maior número de empresas, de pequenas e médias empresas, mesmo de muito pequenas empresas, que não tinham acesso, que não têm acesso ao sistema bancário mais tradicional. O que é que vai mudar? O que será esta nova fase da presença do AFC no mercado moçambicano? É que nós vamos estar mais cerca das empresas moçambicanas. No meio dessas incertezas todas, quando nós analisamos variáveis como o PIB, inflação, taxas de câmbio, taxas de juro, qual é o quadro com que ficamos? O Produto Interno Bruto de Moçambique deverá continuar a crescer a ritmo moderado, tendo em conta a contribuição dos megaprojetos, não só da indústria extrativa. Neste momento, quais são os elementos que sustentam esse plano, tendo em conta os desafios enfrentados pelo setor privado nacional? Temos que resolver, portanto, como renovar, transformar a estrutura produtiva para torná-la mais diversificada, eficiente, competitiva e sustentável. PNI, milhões de braços, uma só força.